Ainda não sei se devo ou não. Estava tão descansado no scroll a fazer pão, mas fica sempre a sensação que eu devia levantar-me, ligar o mic, combinar um café. Estás aqui mas não aprendes nada. Estás a assistir a esta bonecada. Então vamos combinar um café ou não? Bom dia. Como é que vocês estão? Meus putos. Como é que eu estou? Cansado. E vocês perguntam, puta, então o que é que se passa e tal? Pá, hoje tive daquelas noites que tive uma insóniazinha, que já não me acontecia há muito tempo, fases de insónias, mas ando outra vez em fases de insónias, que me irrita muito. Portanto, dormi para aí 2 horas hoje. E para além disso, depois ainda fui ao ginásio e estou aqui a agarrar no meu microfone. Quase não tenho força para tal. Tal é a minha dor nos braços. Portanto, estamos assim. De rastos. Basicamente é isso. Coisinhas para vocês. Portas. Quem está a ver o vídeo percebe que portas. Acabou a primeira fase deste projeto, agora falta a segunda, que é embelezar a coisa, pintar, tratar, meter papel de parede, quem sabe, não sei, estamos ainda a decidir, mas já temos portas, já correm, já fecham, já isolam sons e frios e merdas, e isolam visitas também. Por isso estamos muito contentes pelo facto deste projeto ter chegado a bom porto. Deixem-me só beber café. Hoje comprei café, não me esqueci. Comprei, leia-se, roubei uma caixa de casa dos meus pais. Foi isso. Malta, hoje estou muito cansado. Sei que já começa a ser habitual estar aqui com estou estou cansado. Mas hoje estou mesmo. Eu sou daquele do grupo de pessoas que quando não dorme esqueçam. Fico lento, fico burro, fico de mau humor, tudo mal. Mas o público não tem culpa pela minha insónia. Portanto, estamos aqui rijos. E a culpa também foi minha, porque eu já conheço de gingeira as minhas insónias, que eu já disse aqui várias vezes, agora até durmo bem, mas havia alturas que isto era o normal. E eu sei o truque. O truque é levantar-me, acender a luz e ir ler para ganhar sono. Costuma resultar. Para ganhar sono é para ganhar sono, porque às vezes eu tenho sono, é para quebrar o loop de 1000 pensamentos que um gajo entra. Só que hoje era meio estúpido e não fiz isso. O que nem faz sentido, porque antes ainda havia a cena, vou acender a luz da sala, entra a luz para o quarto. Agora, como tenho uma super porta, isso nem se punha. Mas como fui estúpido, mantive-me no meu loop de pensamentos e dormi 2 horas. Acordei às 3 e esquece. Foi depois o despertador tocou e tal, giro, e levantei-me. Mas pronto, estamos aqui rijos dentro do possível. O que é que tenho de temáticas? Tenho uma novamente nostálgica, que é a seguinte: alugar DVDs. Malta que é um dinossauro tal como eu e que se lembra de o ato de queremos ver um filme, normalmente sexta-feira, sábado, fins de semana. Então nós dirigíamos a uma loja, no meu caso era uma loja no centro da Portela, lá em cima, nas escadas rolantes, para quem conhece, escadas rolantes, viram à direita, viram logo à esquerda, tal. E era uma loja que vendia, clássico de loja dos anos 2000, alugava DVDs
vendia gomas, porque qualquer loja vendia gomas. E uma coisa que eu também ia lá muito comprar era CDs virgens, porque foi naquela altura em que se começava a sacar as músicas e fazia-se os CDs e gravava-se os CDs. Sim, naquele tempo que uma feature do computador importantíssima era ter gravador de CDs. Outra coisa, os computadores hoje nem sequer leem CDs. Na altura a feature era ter um computador com gravador de CDs. E incrível. Incrível, porque apesar de parecer um processo bué chato comparativamente a agora, que agora um gajo está à distância de 2 cliques no comando para ter milhares de filmes, séries, o que quisermos, em todas as línguas, países, nacionalidades, o que é fixe, mas para mim tem o efeito contrário. E não sei se é por ser velho do Restelo ou se é pela velha máxima que eu já falei aqui, que é o facto de termos acesso a tudo tão fácil, muitas vezes leva-me a que eu prefira não dar o primeiro passo. E o que é que acaba por acontecer? Acontece que eu vejo muito menos filmes, se calhar agora, do que via nessa altura. Porquê? Nessa altura, vocês tinham que pensar que queriam ver o filme e a partir do momento que saíam de casa para ir alugar o DVD, iam alugá-lo. E depois havia todo como direi, ritual, não é bem ritual, mas havia uma conversa, vocês iam à loja, a pessoa que lá estava, por norma, gostava de filmes, buzinas, novamente, não é sirenes hoje, é buzinas. As pessoas gostavam de filmes e vocês iam lá, pediam recomendações, trocavam opiniões, já vi este, eu não vi este, não sei o quê, e acabavam por sair de lá com uma expectativa e com um DVDzinho alugado, e depois de terem alugado, claramente que o iam ver. Hoje em dia, falando por mim, tenho milhares de cenas, é só clicar no botão da Netflix, é clicar no botão da Prime, é clicar no botão do Raio que o Parta, e sabe o que é que acontece? Tenho tanta escolha, e depois mesmo assim eu tenho muitos amigos meus que sabem exatamente aquilo que eu gosto, e que eu sei que eles acertam sempre, portanto até tenho essa shortlist de coisas que podia ir direto ao assunto, mas aquele mar de imagens e mar de escolhas e etc, leva-me ao quê? Fecho a aplicação e ponho-me a ver a promessa da SIC. Temos aí meus putos que vêm a promessa. É isto. Portanto, é tudo muito mais facilitado. Eu não preciso de levantar a peida do sofá e vejo menos cenas. Portanto, tenho saudades do ritual de alugar DVDs. Depois aquilo como é que funcionava? Nós, por norma, tinha-se um cartão da loja, pelo menos à que eu ia, e pronto, alugava-se o DVD, aquilo ficava X preço por noite, e pronto, depois tinha que se ir entregar o DVD quantas mais noites se demorasse a ver. Se víssemos logo no próprio dia e fôssemos entregar no dia seguinte, pagava-se o mínimo. A partir daí ia-se pagando mais conforme fôssemos demorando mais a entregar, a devolver o filme. Tenho saudades desse ritual de alugar DVDs, do ritual de sermos putinhos, férias de verão, com os meus amigos que moram ao pé de mim. Tínhamos o ritual que era, víamos uma aventura de manhã, quando acabava o episódio de uma aventura saíamos das nossas casas, encontrávamos, ou seja, não havia sequer mensagem nessa altura, acabava uma aventura, encontrávamos à porta do meu prédio, todos morávamos ali perto, e seguíamos para o centro para ir comprar gomas a essa loja. E depois pronto, de vez em quando também comprávamos um CDzinho virgem para fazermos aqueles mixes de músicas da MP3 dos Linkin Park, dos Limp Bizkit, essas bandas clássicas dos anos 2000. E é isso, é engraçado como é que de antes tínhamos que sair de casa, pagar, se calhar o que pagamos quase por mês hoje em dia para ter milhares de coisas, e eu acabava por ver muito mais DVDs e ouvir muito mais música na cena de ter que sacar, ter que gravar e não sei o quê, do que agora que estou à distância de 3 cliques. E quanto à cena da música, continuo a ouvir as mesmas bandas, continuo a ouvir Linkin Park e Limp Bizkit. É isto, claro que mais coisas, mas maioritariamente o que ouvia quando era puto. Portanto, isto é a prova que ter a vida mais facilitada não é significado de que vemos mais cenas.
e tenho curiosidade de perceber se isto acontece. Eu sei que isto não acontece só a mim, mas tenho curiosidade de perceber se acontece só à malta da minha geração que viveu esses tempos, ou se os putos novos de agora, que não viveram essa fase, não sabem sequer o que é um DVD, ou se sabem é tipo museu que os pais têm em casa, se também sentem isso. Ou seja, se é a referência de eu ter isso no passado, de precisar desse ato de sair e ir ao lugar, ou se é mesmo esta coisa de ter bujardas de informação disponível e o cérebro faz pzzz, vou ver a promessa. Não apetece pensar, caguei. Tenho essa questão para o ar. Já devem ter notado na minha voz que eu estou a notar na minha própria voz que estou cansado, pá, estou mesmo a arrastar-me. Há dias, lembrei-me disto, estava a falar da promessa. Há dias a minha tropa Joana Coelho mandou-me foto a ver a promessa, porque temos aí um grupo de pessoas que vêm a promessa, e eu por acaso nesse dia estava a ver uma cena que vou deixar aqui recomendação, porque eu recomendo merdas, malta, que é o quê? Todos nós ouvimos falar do caso do BES e não sei o quê, e agora está a ser outra vez falado porque julgamento e etc. E na verdade, há dias estava-me a debater com a Mariana, eu ainda não tinha percebido bem a questão do caso do BES. Ouço aquelas expressões de dono disto tudo, pessoas ficaram sem dinheiro, pessoas não sei o quê, mas não percebi ao certo, não percebia se eram as pessoas que tinham investido numa cena que tinha risco e perderam, e então é a vida, se tinham sido enganadas, pá, não sei, se ambas. E então deu um documentário na RTP de 4 episódios que se chama A Ruína do BES, que eu recomendo a quem está nesta mesma onda que eu, que ouvi isto do BES mas não sabia a fundo do que é que se tratava. Recomendo. Ruína do BES está na RTP Play, também tem app para as televisões, boxes e merdas, portanto quem quiser ver são 4 episódios, aquilo está com um storytelling fixe, não está secante. Aconselho a quem quiser perceber que raio foi esta macacada do BES. E que macacada, meus amigos. Café. Há malta que se usasse a cabeça, o que usou da cabeça para fazer mal, se usasse para fazer o bem, onde nós estaríamos como humanidade. Mas já, recomendo. A Ruína do BES, é este o nome. Mais coisas que tenho para vocês. Já sei. O grande tópico desta semana é escola. Porque tive, ou tenho vindo a ter, bastantes pensamentos sobre o que eu acho da escola e o que foi o meu percurso da escola. Portanto, vou para aqui debitar merdas sobre a escola, de várias perspectivas e tópicos diferentes, mas relacionados com escola. O primeiro tópico que eu quero trazer é sobre a grande questão. Não é uma grande questão, mas fala-se muito da meritocracia. Meritocracia. E há pessoas que falam e são muito apologistas da meritocracia. E até aí está tudo bem. Agora, o que me chateia é quem é tão apologista, normalmente quem é tão apologista da meritocracia são pessoas que só conhecem a sua própria realidade. Nunca viram mais nada. Nunca olharam para pessoas que tiveram piores, pessoas que tiveram melhores. É aquela bolha, aquela caixa, aquele contexto social e etc. Portanto, são a favor da meritocracia. Que eu, tendo em conta esse prisma de vocês só viram aquilo, eu percebo porque é que vocês gostam da meritocracia. Problema da meritocracia. O mundo não é a vossa caixa. Porque eu também acredito na meritocracia. Eu acho que quem trabalha mais, se esforça mais, deve ser mais recompensado do que quem se esforça menos. Até aí eu estou de acordo. Agora, não podemos falar disto sem falar que não começamos todos no mesmo sítio. Portanto, eu acredito nisso, mas também acredito, e é aqui o pequeno pormenor que faz toda a diferença, que nós não partimos todos no mesmo sítio. Portanto, falar só disso sem contexto
é falar de uma corrida injusta, não é? É falar de uma corrida onde a meta é igual para todos, mas há uns que partem mais à frente e mais junto à meta. E eu acredito piamente nisto porque eu tive a sorte de ter tido um contexto que, caso não o tivesse tido, se calhar a minha vida era bastante diferente. E eu comecei com este tipo de pensamentos quando estive na minha outra casa, quando estiveram aqui a arranjar a casa de banho. Eu vi aos putos lá em Santiria, eu estava a ver os miúdos ir para a escola e estava a pensar que se os meus pais tivessem resolvido ir viver para aquela casa como era o suposto, a minha vida possivelmente era completamente diferente. Mas, não é mas, e porquê? Porque o contexto em que eu cresci, na Portela e etc., mudou possivelmente a minha história toda. Porque eu não era um gajo bom aluno naturalmente. Ou seja, eu quando era mesmo puto, não queria, estava um pouco cagando para a escola. Era não era um sacrifício, era não me dizia nada. Eu andava ali porque tinha que andar. Basicamente era isso. Mas o facto de eu ter estado rodeado de pessoas que tinham objetivos, que tinham mais ambição que eu, do que aquela que eu tinha, eu percebo que foi importantíssima para eu também ganhar essa ambição e ganhar esse foco que eu naturalmente não tinha. E correr atrás e trabalhar para atingir os mesmos resultados. Portanto, só aqui, nem falando de condições económicas e do que fosse, só pelo simples facto de uma pessoa estudar no meio de outras pessoas que são referências de ambição, de querer mais, de serem mais focadas do que nós, faz toda a diferença. E depois não vamos ser ingênuos, porque pessoas que têm mais esse foco e essa ambição e não sei o quê, possivelmente os pais tiveram possibilidades de estudar mais e etc., que também ajuda os filhos a serem mais focados, ambiciosos e não sei o quê, porque lá está, é tudo sobre referências. Portanto, eu posso dizer e garantir que acredito completamente nisso, de que onde uma pessoa nasce, vive, cresce, é importante porque eu vi isso acontecer-me. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quando falarem em meritocracia, não se esqueçam de falar, e quando dizem que acreditam nisso de boca cheia, parem e pensem se vocês têm a visão toda para estar a falar disto. Ou então a seguir digam, eu acredito nisto, mas também acredito que as pessoas não partem do mesmo sítio. Porque não partem, malta. Eu dei aqui o caso das referências, que é o caso mais subtil. O caso mais flagrante é uma pessoa que mora numa aldeia em Trás-os-Montes, não tem as mesmas condições para estudar, por muito bom aluno que seja e por muito focado que seja, não tem as mesmas condições para estudar do que uma pessoa que mora numa grande cidade no centro. Por tudo, pela facilidade de ir para a escola, porque possivelmente os pais têm mais posses, podem dar mais apoio, explicações, o que for. Possivelmente se os pais podem dar isso, possivelmente são mais focados, mais conseguem incutir mais a questão da escola e não tanto a questão de tens que ir trabalhar para dar dinheiro para entrar em casa. Portanto, quero dizer, lá está, às pessoas que dizem de boca cheia, eu acredito na meritocracia e cada um não sei o quê, certo, mas tem que falar do resto. Porque se não estão a falar do resto é porque não conhecem a realidade. Por isso quero trazer aqui um pouco também dessa realidade. E é por isso é que me assusta quando vemos pessoas que até são boas alunas e conseguem entrar nas faculdades, por exemplo, em Lisboa, e depois não podem vir estudar porque não têm dinheiro para pagar uma casa. Isso deve ser das coisas mais... Ou seja, já é tão difícil às vezes batalhar para... E depois tens sempre um teto que é monetário. Deve ser das coisas mais angustiantes para uns pais, de certeza. Portanto, por um lado, esta questão de nem toda a gente começa no mesmo sítio e faz toda a diferença ao sítio onde nós crescemos.
E eu, lá está, vivi isso na pele porque lá está, eu era muito desfocado, pá. E agora percebo, estou farto de estar sempre aqui a falar de ansiedades e merdas, mas acho que isso também tinha a cota à parte. Porque estava a pensar sobre isso também, que é a ansiedade, eu acho que vem sempre ali com um trinómio. E eu na escola senti muito esse trinómio. Na escola foi o sítio onde senti mais esse trinómio. A ansiedade, eu acho que vem sempre a par com mais duas coisas, que é a falta de atenção, o déficit de atenção, ou, eu não gosto de chamar déficit de atenção, eu gosto de chamar atenção a merdas que não interessam. Porque eu acho que sou um gajo atento. Eu sou um gajo atento, eu consigo ler bem as pessoas, consigo perceber cenas que não interessam, mas tiques de pessoas. Eu sou um gajo atento, eu não sou atento para as merdas que interessam. Se eu estava, por exemplo, a estudar, em vez de estar atento a isso, estava atento a outras merdas. Portanto, não é bem déficit de atenção, é não estar atento ao que eu devia estar. Mas eu acho que vem sempre a ansiedade, o déficit de atenção e depois a falta de confiança. Porquê? Porque se nós temos a ansiedade que traz esse desfoque de falta de atenção, se uma pessoa está com falta de atenção, faz borrada. Não tem os resultados pelos quais trabalhou para. Ou não trabalhou de forma produtiva para alcançar os resultados que devia, tendo em conta o tempo que dedicou. Logo, há uma frustração. E com essa frustração ao longo dos anos, e depois também depende, lá está, do meio ambiente, quão campeões são as pessoas à volta, quão... Pá, vocês percebem o que eu quero dizer? Vem também a falta de confiança, porque depois uma pessoa começa-se a achar burra, que é, então, eu estive aqui a estudar não sei quantas horas, e este gajo aqui ao meu lado estudou 1 horinha e tem aqui um grande resultado e eu ando aqui sempre com a corda ao pescoço. Portanto, eu acho que este trinómio vem sempre, na escola vem sempre junto. E depois isto é uma bola de neve, porque depois uma coisa puxa a outra para as coisas negativas. Portanto, eu sempre tive, e eu até pai ao 7º ano andei completamente desfocado. Andava na escola porque tinha que ser. Depois, a partir daí, deu-se-me um clique, por várias coisas, aconteceram coisas na vida, não sei se também não mudei de amigos, mas os meus amigos cresceram, eu também cresci e isso potenciou a que eu ganhasse esse foco. As coisas a partir daí mudaram um bocadinho, mas ainda assim, a se mudar um bocadinho, eu tive, e então na faculdade nem se fala, eu tinha que trabalhar o quíntuplo dos outros para atingir o mesmo resultado. Portanto, a escola para mim foi uma prova, uma grande maratona. Foi uma grande maratona por causa disso mesmo. Eu não foi uma coisa natural. Eu via muitos amigos meus que estudavam um bocado, tinham o resultado, estava feito. Eu tinha que me matar a estudar, e muitas horas, porque se calhar parte dessas horas, lá está, era para conseguir concentrar-me, entrar naquela frequência que me permitia absorver o estudo, para conseguir ter os mesmos resultados ou resultados perto disso. Portanto, a escola, que eu estava a dizer, a escola para mim foi uma provazinha de maratona. E depois estava também a pensar que eu já falei também aqui disto, que às vezes sinto-me um ser um bocado estranho, e vocês também devem achar isso, que é esta cena de sou engenheiro mas sou designer, engenheiro informático mas sou designer mas sou engenheiro informático. Estas multiplicidades de cenas, estou aqui a gravar um podcast mas depois sou a pessoa mais introvertida no mundo, se calhar em contextos de família. Ambulância, beijinho à minha prima Lígia, outra vez. Esta cena de eu ser bué de coisas e às vezes quase que parecer que sou bipolar, na escola acontecia-me o mesmo. E esta história toda que eu estou a dizer da ansiedade ter sido uma cena que estava sempre agarrada à minha perna para me ainda dificultar mais essa maratona, é a prova destes casos que eu vou dizer. Eu lembro perfeitamente, eu fui para o 5º ano, eu no primeiro teste, acho que foi de ciências, fui a melhor nota da turma, tive 100%, o único gajo que teve 100% na turma. 100%. No segundo teste, tive 10%. Portanto, eu, no espaço de 2 meses, consegui ser o melhor gajo da turma e consegui ser o pior gajo da turma.
isto é a prova, eu não fiquei burro, nem passei de inteligente para burro. Isto é a prova que, e agora com adulto e percebendo os sinais, percebo que essa ansiedade, isto é a prova de que a ansiedade teve mesmo, a ansiedade e aquelas mais duas coisas que vos falei, teve mesmo impacto no quão difícil foi para mim a escola. E depois consigo reconhecer essa ansiedade e foi aí que comecei a perceber que a ansiedade, acho que já falei aqui disto, a ansiedade em mim não é tipo uma coisa que eu tive. A ansiedade em mim sou eu. Porque eu lembro perfeitamente, no primeiro ano da primária, eu já não dormia quando havia testes. Ou seja, eu tinha 6 anos e eu não dormia porque ia ter teste de merdas. E isto lá está, tem tudo a ver com falta de confiança, ansiedade, falta de foco, as três juntas. Eu lembro-me também de uma vez, a professora, não sei porquê, perguntou: quem é que acha que vai chumbar? Primeiro ano. Quem é que acha que não vai passar de ano? Toda a gente, obviamente, braço baixo, eu, bracinho ao alto. E a professora não estava a perceber. E eu agora, com estes anos, percebo que era a ansiedade, eu fiz aquilo, agora consigo perceber que eu fiz aquilo, que era para ver se a professora me dizia, claro que eu não ia chumbar, que era para ver se me conseguia acalmar. Portanto, isto para dizer que a minha ansiedade é mesmo feature. E é um grande problema, que é, se um gajo começa com ansiedade aos 16, eu acho que se consegue tratar. Se um gajo tem ansiedade desde que nasceu, ou desde que se reconhece ele próprio, ganda foda. Não queria dizer nada, mas como é a mesma coisa que agora dizerem: olha puto, a partir de agora vamos tratar-te para não piscares os olhos. É isto. Porque a ansiedade sou eu. Portanto, queria também trazer aqui o trinómio. Se vocês já tinham ouvido falar deste trinómio, não sei, sou psicólogo, não sou, mas estou a falar da minha experiência. Isto para vos dizer, outro tópico da escola, que a escola para mim foi muito desafiante por causa disto. Foi mesmo uma prova de esforço. E por depois, mesmo nas questões de escolher o que é que eu devia, não sei o quê, lá está. Eu nunca soube bem o que é que eu era, porque eu acabava por ser um bocadinho de tudo. Porque eu, desde puto, que dava-me uma coisa qualquer eletrónica, a primeira coisa que eu fazia, para desgosto dos meus pais, era desmontar a cena. Eu ainda não tinha entrado para a primária, eu já tinha formas de ver se as pilhas lá em casa funcionavam. Eu pegava num carrinho telecomandado, arrancava-lhe as luzes e punha os 2 fios dessa luz do carro telecomandado numa pilha para ver se a pilha funcionava ou não. Antes da primária. Portanto, os meus pais deviam estar a achar que eu ia ser o Elon Musk desta merda. Portanto, eu tinha essa parte de engenharia, gostar de perceber como é que as coisas funcionam, esse tipo de merdas. Por outro lado, não era bom a matemática. Tinha que trabalhar o quíntuplo para atingir os resultados que deveriam ser mais naturais. Por outro lado, tenho o lado criativo, e é das poucas coisas que a ansiedade é boa. A ansiedade é estar constantemente com o cérebro a 1000, a fazer 1000 planos imaginários, ou 1000 hipóteses imaginárias. A única cena em que isto é bom é contextos criativos, porque eu consigo inventar histórias e inventar, ver ângulos e perspectivas e não sei o quê, muito por ajuda da ansiedade. Portanto, tinha essa cena de gostar de perceber como é que as coisas eram feitas, mas depois tinha toda a veia de criativa, depois também da família, músicas e merdas. Portanto, eu nunca sequer soube bem o que é que queria, porque lá está, eu sempre fui bué das cenas. Não era incrível a nenhuma, a história do costume, mas sempre fui bué das cenas. Portanto, a escola também aí foi-me difícil para mim, porque eu sentia que não conseguia brilhar em nada, parecia que estava sempre aquém. E hoje em dia, com este distanciamento, percebo que se calhar até foi bom ser razoável em várias coisas, dá-me mais ferramentas para me virar para. Mas quando era puto isso não era assim tão visível. Eu era sempre o gajo que estava ali no satisfaz, em tudo. E isso, e depois mais adolescência e merdas, que sabemos que é uma fase incrível. Foi
foi difícil. Foi difícil, pá, estudar era um pesadelo, porque lá está. Eu tentava, eu ficava, fechava-me no quarto, vou estudar. O meu cérebro começava a divagar. O tempo passava, depois começava a sentir frustração, depois não conseguia concentrar-me porque estava frustrado e pronto, bola de neve de cocó. Portanto, eu passava 5 horas dentro de um quarto, se calhar estudava meia, que foi a que consegui absorver. Portanto, mais uma perspectiva que eu tenho sobre o que foi a minha escola. Café. E a malta, estamos aí com tópicos estranhos de escola, mas é o que temos. Estou a dar tudo. O que é que tenho mais de escola? Tenho aqui uma ideia, não foi uma ideia, um pensamento que eu gostava de partilhar com vocês para ver se vocês concordam comigo. Por norma, as escolas que têm uniformes, roupa de ir para a escola, são os colégios. Eu estava a pensar nisto que não sei, não estou a dizer que não faz sentido os colégios não terem, mas se havia sítio, eu sou altamente contra fardas, não gosto de usar, percebo que há contextos que tem que se ter, os polícias devem ter uma farda para se identificar, os bombeiros igual, mas não gosto, já vos falei aqui que era difícil para mim usar fato na minha empresa antiga, não gosto de a roupa estar a querer dizer alguma coisa, tipo, não faz sentido, a não ser que tenha um propósito óbvio, como sou polícia, estás-te a identificar, o resto para mim é estranho. Até trajes, por exemplo, na faculdade, para mim, não sei, sentia-me o Harry Potter, sentia-me completamente fora d'água, não, era estranho, não gosto, parece que estou entre o carnaval e entre uma merda qualquer. Mas estava a pensar nisto, que nas escolas primárias públicas, estou só a dizer primária porque depois percebo que a partir dos 5º anos, 6º, os miúdos começam a querer expressarem-se de várias maneiras, inclusive da roupa. Mas estava a pensar que na primária a escola pública devia ter uniformes. Porque eu acho que esses primeiros anos são bem importantes para a formação daquilo que vai ser a adolescência. É as bases para a pessoa ter mais ou menos ferramentas para sobreviver na adolescência, connosco próprios e com os outros. E as fardas, eu acho que combatia aqui uma questão que é, éramos todos iguais. Eu lembro-me quando era puto, e agora ainda deve ser pior porque os tempos mudaram, há mais informação. Eu quando era puto já havia na primária a questão de tu tens ténis da Nike e eu não tenho ténis da Nike. Ou de miúdos gozarem uns com os outros porque... e não é com maldade, éramos os miúdos são miúdos, éramos e são. Nem têm percepção de se estão a fazer mal ou bem. Mas já havia essas questões. Portanto, eu acho que na primária devia ser a zona neutra. Não havia miúdos ricos, miúdos pobres, miúdos com posses, miúdos que podiam, miúdos que não podiam. Não havia isto. Toda a gente usava a mesma roupa e partiam, lá está o que eu estava a dizer há bocado, partirem todos do mesmo lado. Já não partem todos do mesmo lado, mas era um encurtar distância entre uns e outros. E o mesmo para material escolar. Eu sou muito apologista de que, pelo menos na primária, e se calhar até neste facto até mais tarde, não devia os pais ir comprar o material escolar aos miúdos. Os pais davam um X à escola e a escola tratava de comprar os materiais iguais para todos os miúdos e não havia cá, eu tenho canetas desta marca, tenho Maped e tu não tens, tenho Giotto e tu não tens, já estamos aí com marcas de lápis e merdas, mas isso também é uma forma de, acho eu, era uma forma de encurtar essas discrepâncias que há logo à partida. Portanto, digam-me o que é que acham. O que é que acham de escola primária? Os putos vestiam todos a mesma roupa, davam-se um X à escola, a escola adquiria os materiais, até se conseguiria adquirir os materiais mais baratos, porque a escola comprava em massa, os pais não se tinham que preocupar, e eu acho que isso dava ferramentas a quem tinha menos posses, de ser um bocadinho mais igual, mais à frente, a quem tinha mais posses. Acho que era mais fácil para toda a gente. Os pais, de certeza que ficavam satisfeitos. E acho que era
uma forma de incutir alguma igualdade. Digam-me o que é que acham da minha ideia. Se acharem bem, mandem ao Ministro da Educação. Digam que vem da minha parte e essas merdas. O que é que tenho mais? Tenho aqui outra que é Portugal é o país, aquela história do costume que já estou cansado para trabalharmos mais, produzimos menos, trabalha-se mais horas, não sei o quê. Não acham que isto também é uma coisa que é incutida desde miúdos? Os putos, e eu percebo que eu estou a dizer isto estou a ter uma visão muito diminuta da coisa, porque eu sei que isto envolve muitas coisas. Os pais têm menos tempo hoje em dia, os professores deviam ser um professor para se calhar 20 alunos, os professores têm 30 e tal alunos, mas o facto dos putos terem todos os dias TPCs, ou seja, têm as aulas e a seguir têm que ir para casa trabalhar, fazer mais merdas, quando deviam estar a fazer uma coisa que só podem fazer na idade deles, que é brincar. E não é só pelo brincar, é para se descobrirem eles próprios, para descobrirem o mundo, etc. O facto de ser normal, completamente normal, chegarmos a casa, termos TPCs, ou terem que ir para a explicação, ou terem que ir para isto, é estar a dizer que no futuro é normal sair-se às 8 da noite do trabalho. Acho mesmo que é uma cena completamente... Está-se a incutir isto desde miúdo, e é uma normalização de é normal vocês irem fazer o vosso trabalho e não saírem horas. Se os putos vão para a escola, que devia ser o trabalho deles, acabava o trabalho, acabava a escola. Mas não. Acaba o trabalho, ainda tem que fazer mais merdas. E é por isso que é tão normal nós chegarmos a adultos e termos um horário até às 6 da tarde e trabalharmos até às 8. Porque desde miúdos que é esse o normal. E vocês agora dizem-me, isso é tudo muito bonito, mas eu sou pai, trabalho até às tantas. Eu percebo. Por isso é que eu comecei a dizer ao início que isto é uma versão muito pequena da coisa. Mas acho mesmo que os TPCs não sei se ajudam mais ou desajudam os miúdos. Eu acho que desajudam porque têm menos tempo para descobrir o mundo e eles próprios. E acho que enquanto sociedade no futuro, que é agora o futuro, não estamos a normalizar uma coisa que não deveria ser normal. E por isso é que depois a nossa vida acaba por ser trabalhar 10 horas por dia. Por isso, por mim, acabava-se com os TPCs. Está bem? Era só isto também que é que eu tinha para dizer sobre TPCs, malta. Por fim, sobre escola, o que é que tenho? Tenho que os professores tiveram um impacto, alguns professores tiveram um impacto incrível na minha vida, e outros, não é alguns, são todos. Uns tiveram um impacto muito positivo e outros tiveram um impacto muito negativo. E estou a falar disto e não estou a gostar muito de falar disto porque já toda a gente disse isto, estou só a repetir merdas comuns e eu não gosto muito de ir para aqui falar de merdas, toda a gente sabe. Mas assusta-me um pouco esta questão do trabalho de professor ser um trabalho completamente descredibilizado. Não só pelo que recebem, não só pelas condições ou falta delas que têm. Obviamente que é muito difícil um professor estar motivado a dar alunos a dar aulas a 30 putos, cada vez mais irrequietos, cada vez com menos atenção e com mais coisas para se distraírem. Mas a verdade é que os professores tiveram um impacto gigante na minha vida. Alguns deles. E outros também, mas negativa. Há outros que foram só indiferentes. Mas assusta-me um bocadinho isto daqui a amanhã. E eu acho que isto, lá está, é bastante importante. Os professores, a importância que os professores têm nos alunos é mais uma coisinha que encurta? Acho que é encurta. Encurta as tais distâncias que eu disse de começarmos todos no mesmo ponto ou não. Porque às vezes, para miúdos, como eu era, completamente desfocados e não sei o quê, às vezes uma palavra ou uma palavra, uma repreensão bem dada na altura certa faz toda a diferença. Lembro perfeitamente que apanhei uma professora de História
para quem conhece, Helena Galvão. Acho que era Helena Galvão o nome. Que foi uma professora bem importante na minha vida. Porque eu, em puto, estava sempre distraído, fazia porcaria nas aulas. Porcaria, não era mal educado, mas falava muito e distraía-me. E sempre que isso acontecia, naqueles anos piores que eu tive, que acontecia, ela cascava-me, estava-me sempre a cascar, mas com classe. Mas depois, quando eu comecei a focar-me e quando começou claramente a haver uma melhoria naquilo que eu queria, naquilo que era o meu foco, também foi a primeira pessoa a dar uma palavra de eu estou a ver aquilo que estás a fazer. E essa palavra, conjuntamente com a sorte que tive de ter amigos meus, boas pessoas, inteligentes, com foco, tudo aquilo que falei há bocado, essas duas variáveis foram importantíssimas para aquilo que foi o curso da minha vida. Na escola e depois que tem repercussão na vida toda adulta, né? Portanto, acho que os professores é outra coisa que é importantíssima e mais ainda nas pessoas que começam mais atrás, para essas pessoas terem sucesso ao foco ou não. Que agora estou a dizer isto, ter sucesso, eu estou com esta história toda, porque estou a dar aqui um bocadinho aquilo que foi a minha visão da escola, e eu acho, obviamente, que a escola é os pilares do futuro da pessoa. Nem vou tanto pela parte teórica da coisa, obviamente que sim, mas por tudo, pela parte humana, pela interação que se tem com as pessoas, por saber comportar-se com outras pessoas, etc., respeitar regras e tudo mais. A escola é claramente mais importante, mas não é, cada vez mais acho isso, e acho que nos dias de hoje, com o que se consegue aprender na internet, por exemplo, acho que não está tão delineada e tão marcada aquela coisa de se vais para este curso tens sucesso, se vais para aquele curso não tens sucesso. Eu acho que isso tudo hoje em dia é um bocado uma nuvem. Eu acho que a escola e as faculdades, etc., são importantes para te ensinar a desenrascar, a aprender, a atacar os problemas, a desmontar os problemas, e muitas vezes atacar e desmontar problemas não é saber fazer equações ou saber fazer escritas ou saber fazer desenhos incríveis. Muitas vezes é o simples facto de conseguir ouvir outra pessoa, perceber o que é que ela está a dizer, trabalhar com outras pessoas, trabalhar para o bem comum. Portanto, eu acho que cada vez mais o foco da escola não devia ser tanto na parte teórica da coisa, porque eu acho que isso, e novamente eu sou a prova disso, com mais esforço ou menos esforço, toda a gente consegue aprender tudo. Com uma data de fatores, é verdade. Mas acho que toda a gente, na frequência certa e com as pessoas certas à volta, consegue fazer tudo. Agora, esses detalhes e essas entrelinhas da relação com as pessoas e na relação com o conhecimento, isso não se consegue apanhar de outra maneira. Portanto, eu acho que a escola deveria cada vez mais ser isto, e acho que cada vez menos deveríamos estar com a conversa de vais para aqui, vais ter trabalho, não vais para aqui, porque isso no fim é palha. Porque se nós quisermos aprender e tivermos disponíveis e tivermos essa capacidade de aprender qualquer coisa, esse modo de esponja, se conseguimos trabalhar esse modo de esponja de absorver coisas, vamos conseguir ter sucesso. Para uma definição de sucesso, depois para uns é ganhar dinheiro, para outros é ter uma vida santa, para outros é o que for. Por isso, estou aqui a mandar dicas sobre escola e merdas, e futuros e merdas. Está bem? E portanto, vou beber café, que até estou cansado. Malta, acho que era isto que tinha para vos dizer sobre escolas. E ensino no geral. Tinha muito mais, se começássemos aqui a abrir a reforma que deveria haver no nosso sistema de ensino, que é o mesmo igual ao que foi o meu, e o meu já era igual ao que foi a minha irmã, e era muito idêntico ao que... por aí adiante. São aqui as minhas 5 postas de pescada que tenho sobre a escola. Que lá está, para mim foi duro. E depois também esta tem, que é, para mim eu sei que foi muito duro, porque eu tive que trabalhar muito, mas... Depois tem a parte que me irrita, que eu gostava de ter mais, que é, depois cheguei ao fim e não senti de, aí ganda campeão, foi difícil, mas não senti nada. Eu acabei a escola, entrei na faculdade, não fiz mais que a minha obrigação,
foi este o meu pensamento. Entreguei a tese, defendi a tese, no dia seguinte fui procurar trabalho. Não tive cá a cena de agora vou fazer uma viagem para... Não. E para mim, posso-vos garantir que foi duríssimo. A escola foi duríssima, mas a faculdade... Um dia faço aqui um episódio sobre o meu querido Instituto Superior Técnico. Foi muito difícil, malta. Mas irrita-me, que eu gostava de me sentir mais... conseguiste, puto. Não. Fiquei tipo, esta merda já está, foi difícil, já está, agora venha ao próximo. Que é uma coisa que me chateia em mim. É isto, malta. Os tópicos que tinha sobre a escola. Sinto que estou num tom mais formal, mas se calhar é por estar cansado. Não estou aqui com aquelas palhaçadas, né? E se calhar estou melhor. Dizem vocês, putz, se calhar é assim que devia ser sempre. Mais temáticas que tenho para vocês. Hoje na minha insónia de hoje, estava a pensar. Vocês já pensaram que a pressão que deve ser as pessoas que vão a alta definição? Estava a pensar nisto. Se um dia eu ou vocês fossem a alta definição, já pensaram que possivelmente muitas das coisas que vocês dizem lá vai ser a imagem que vai ser construída quando vocês morrerem? Vou-vos deixar com esta. Quando alguém morre, eu sinto sempre que vão ao banco de merdas de alta definição para criarem a ideia que vai ficar na memória das pessoas sobre certa pessoa. Portanto, se eu fosse convidado para ir à alta definição amanhã, por um lado, sinto que ia estar com esta cena na cabeça, ia estar a estruturar bué as minhas respostas, porque bué importante o que é que eu ia dizer. Por outro lado, sinto bué que eu ia para lá com uma postura de a minha vida é normal, malta. Aconteceram algumas coisas graves na vida, algumas coisas boas, mas porque depois eu sinto que toda a gente com alta definição tem vidas duras e aconteceu coisas e depois há um piano, mas toda a gente teve isso ou não? Ou grande parte das pessoas aqui e acolá, e depois as coisas duras depende, não é? Há pessoas que tiveram coisas gravíssimas e conseguem lidar com elas, e há pessoas que têm coisas ditas mais pequenas, menos impactantes, e não conseguem lidar com elas e entram em depressões. Mas eu acho que ia para lá com uma postura de olha Daniel, podes-me fazer perguntas, mas eu tenho-te já a dizer que sou normal, não tenho assim grandes merdas para pôr os pianos, puto, está bem? Pronto, depois na minha insónia continuei com esta linha de pensamentos e café. Lembrei-me de duas pessoas, que foi o António Feio e o Raul Sonado, que são pessoas que eu sinto que quando faleceram houve imagens e frases que eles disseram que ficaram icónicas. No caso do Raul Sonado, espero agora não estar a dizer merda, mas acho que sim. No caso do Raul Sonado, aquela cena do faça o favor de ser felizes, e do António Feio, não consigo replicar por palavras, mas é pelas palavras que ele disse, mas é um bocado isto a curto mais para não se aproveitar. E estava a pensar, eu gostava bastante de ver o Raul Sonado. Acho que ele tinha um sentido de humor bué particular, e o António Feio a mesma coisa. E eu admirava-os bastante por causa disso. Agora, a imagem que nós ficamos deles os dois foi essas duas frases que eles disseram, que não ilustra, na meu ver, nada daquilo que eles foram, porque uma pessoa que diz, neste caso o Raul Sonado, que diz faça o favor de ser felizes, se ele tivesse vivo, era uma frase de merda. Desculpa, puto Raul, espero que estejas bem. E não é nada contra ti, antes, pelo contrário, eu acho é que tu és muito mais do que isso. A frase faça o favor de ser felizes, se ele tivesse vivo, era uma frase de merda. Se o Raul Sonado tivesse 30 anos e pusesse uma foto a dizer faça o favor de ser felizes, a malta dizia, olha, foda-se, mais um que se perdeu para o coaching. Ora merda, também este. Agora, como ele morreu, é aquela história que eu já trouxe aqui em bués episódios atrás, que quando um gajo morre, uma coisa que é boneca passa a ser... verdade. Acho redutor. Uma pessoa como o Raul Sonado, a frase que fica é faça o favor de ser felizes. É uma frase fraca. A frase só ganha força porque ele morreu. Porque se fosse vivo, se eu vos disser faça o favor de ser feliz, você, puto, vai-te para o caralho.
É uma frase fraca porque não diz nada. É completamente genérica. Claro, olha, obrigado. Toda a gente anda atrás disso, né? E pronto. Dei por mim e vocês perguntam: puto, andas com insónias, o que é que pensas? É neste tipo de merdas. Acabei a pensar no Raul Solnado e no António Feio. Por exemplo, para mim, a imagem que eu tenho do António Feio é um sketch dos contemporâneos com o Bruno Nogueira a gozar com ele, a dizer: só ganhaste o Globo porque vais morrer. E depois ao fim acaba-lhe por roubar o Globo. Tipo, a imagem que eu tenho do António Feio é o quão às vezes a malta hoje, às vezes não, a malta hoje em dia fica chateada com qualquer merda, não tem fair play nenhum, e aquele gajo estava a morrer e teve o fair play de fazer um sketch a gozarem com isso e com o Globo que ele ganhou. Tipo, a imagem que eu curti até do António Feio é essa, e não a vida é curta demais. Epá, isso é uma frase de psicólogos e coachings da pizza patrocinada no Instagram, não diz nada. Portanto, acho que devíamos escolher melhor as frases para eternizar as pessoas e, novamente, há coisas que ditas em vida, ganda merda, morres, passa a ser uma coisa super poética e que te bate no coração. Não faz sentido racionalmente. Foi isto que estive a pensar durante a minha insónia. Para terminar, malta, hoje sinto que isto saiu fluido e foi o dia que eu trouxe menos coisas estruturadas. Portanto, se calhar mais vale pôr pontos assim à toa e estamos aí na vibe. Falta-me a minha irritação. Desta vez, não é para matar ninguém, não sei o quê. Mas é uma coisa que eu me debato deste puto, que é: porquê é que andamos com esta merda de X anos depois ou antes de Cristo? Pá, desculpem-me, porquê é que se inventou esta merda? Ou seja, vamos imaginar, 1000 anos depois de Cristo. Se há 1000 anos antes de Cristo, porquê é que simplesmente não somamos e estamos em 2000? Em vez de 1000 anos... Estão a perceber a minha lógica? Não sei se me estou a conseguir explicar bem. Quem é que inventou esta convenção de, a partir de Cristo, que depois é daquelas merdas que ninguém sabe se Cristo existiu, e depois isto até tem a ver com pessoas que acreditam ou não acreditam. Portanto, como é que estamos a definir o ano 2024? Está a ser definido porque supostamente houve uma pessoa que nasceu, que foi Cristo, que foi importante para algumas pessoas, para outras pessoas e outros povos, não. Está todo mundo a definir que estamos em 2024 por causa dessa merda. Quem é que inventou esta merda? Se há estudos que dizem que o mundo começou no ano X, há X anos, pá, somem e estamos, digam-me, olha, puto, a partir de agora estamos no ano 9000, boa, pronto, mas estamos no ano 9000, porque eu quando digo que faço anos, puto, quantos anos tens? Eu não digo que tenho 12 anos depois da primária, não é? Pá, que convenção, novamente convenções, estou a pôr em causa convenções, que convenção de merda foi esta? É que depois nem foi, lá está, depois é uma coisa... Entra com coisas religiosas, portanto é subjetivo, uns acreditam, outros desacreditam, outros acham que é mentira, outros estão-se a cagar, o que seja. E nós estamos a pôr o peso todo do ano atual nesta merda. E depois queremos referir-nos ao Homo sapiens de Raikio Parta, foi X anos antes. Eu estou-me a cagar, diz-me, há um 0 e há um atual. Em que ano é que foi? Não me faças fazer contas para trás e para a frente do potencial nascimento de Cristo, meu. E depois depois de Cristo é o quê? Depois de Cristo ter morrido ou quando Cristo nasceu? Este tipo de merdas que me deixam confuso, malta. Vocês sabem que eu sou literal. Portanto, não a perceber o quão isto mexe comigo. Eu tenho esta questão desde história do 7º ano. Que andávamos com esta merda depois de Cristo. Pá, não! Portanto, queria pedir a todos os historiadores no mundo se será possível para o ano, está quase a acabar o ano daqui a pouco,
Pá, fazemos um ajuste para o ano real. E acabamos com esta merda do antes e depois de Cristo. É que até me fazia mais depois dos dinossauros terem ido de cona. Fazia mais sentido. É que depois a questão é... Já me estou a repetir, eu sei. Mas depois a questão é... Cristo, que uns acreditam, outros não acreditam. Pode ter existido. Pronto, é sobre este o meu apelo para todos os historiadores desse mundo malta. E por favor, digam-me, estão comigo nesta. Eu sei que se calhar muita gente nunca tinha pensado nisto. Ou tinha pensado, mas a vida tinha seguido. Não se irritaram como eu. Eu sei. Os meus parabéns, que vocês são pessoas normais. Mas digam-me se estão comigo nesta. Que eu preciso que as pessoas estejam comigo nesta. Há algumas que eu vivo bem sozinho. Está bem? Os parabéns, essas merdas, eu vivo bem sozinho. Agora nesta, digam-me que eu preciso do vosso apoio. Está bem? Malta, isto tinha para vocês. Não sei. Estou cansado. Deixem-me ir na vibe. Espero que tenham usufruído dos meus pensamentos. Concordado, discordado. Que tenha causado qualquer coisa dentro de vocês. E é isto. Portanto, um beijinho a todos. E até quando? Até já!